e exigir os seus direitos, né? Bom, no meu caso, eu vejo que isso é uma agenda prioritária e eu coloco a educação, a escola, a comunidade escolar sempre em todas as minhas propostas, seja ligada à saúde, seja ligada à segurança pública. O que a gente vê, infelizmente, ainda em com outros discursos, que as pessoas elas ainda decidem falar de solucionar problemas da educação, saúde, segurança pública sem se aprofundar, né? Sempre com uma questão muito superficial. Então, eu acredito que a minha campanha, a partir do dia 18 de agosto, ela vai ser uma campanha com um pouco mais de profundidade, porque é isso que eu sentia falta enquanto eleitora. Você podia dar para nós umas nuances dessas propostas suas para aperfeiçoar a educação aqui em Mato Grosso? Perfeito. Mais do que nós pensarmos em estrutura física, em reforma de escola ou então em construção de quadras cobertas, nós temos que pensar em políticas públicas. Políticas públicas que solucionem problemas de violência na escola, que resolvam a questão do uso de drogas, o tráfico de drogas dentro da comunidade escolar, dentro dos muros da escola. Tem muita invasão de traficantes? Infelizmente, sim. Infelizmente, algumas escolas, em alguns horários, as escolas no período noturno é uma constante. Infelizmente, é uma constante. Isso precisa ser combatido. Como que eu sugiro que isso seja combatido? Você não precisa de milhões e milhões de reais. Existem muitas parcerias que já acontecem em menor escala, por exemplo, com a Polícia Militar, que são parcerias que já se mostraram de sucesso. Você tem o PROERD, que é um programa da Polícia Militar ampliado, mas para isso você precisa dar as condições para tal, né? E na questão dos professores, aqui em Mato Grosso, há muitas queixas quanto aos interinos, aqueles contratos temporários. Não se consegue acabar com isso, tem um percentual que é exagerado. Está certo que tem alguns interinos, mas muitos. Há como superar isso? Você já fez gestão de escola ou você só ficou na sala de aula? Não, eu ainda não tive o privilégio de coordenar ou de estar na direção de uma escola, mas realmente há um número muito grande de interinos ainda na escola. E o que isso traz de problema, principalmente, é na questão da valorização do professor. Porque o interino, infelizmente, ele tem poucos direitos. Não tem um preparo também. Não tem um preparo. Nesse último concurso que teve da SEDUC, muitos profissionais foram chamados e teve a substituição desses interinos, né? Mas eu vejo que na questão dos professores, por exemplo, se o professor ele quer participar de uma formação, muitas vezes a escola não dá liberação. Mesmo que a formação não seja custeada pela SEDUC, o professor vai atrás porque ele quer estar mais preparado, ele quer buscar novas formas de trabalhar, mas ele não tem esse suporte mínimo da escola. Isso é um problema que precisa ser resolvido e precisa ser resolvido já, mas não está na pauta de discussão da SEDUC, ou então da Assembleia, ou então do governador. A senhora trabalha uma língua estrangeira, o inglês? Trabalho. Há vários anos. Mas a gente vê que, em matéria de língua estrangeira, a turma toda, principalmente a classe média, corre para a cultura inglesa, o anglo-americano e tal, os cursinhos, né? O que tem de cursinho ensinando inglês? Há uma deficiência na estrutura do ensino das línguas estrangeiras no currículo das nossas escolas estaduais e municipais? O que precisaria ser melhorado aí? Uma pergunta muito relevante. Além de ser professora, eu sou presidente da Associação de Professores de Língua Inglesa do Estado de Mato Grosso. Envolve todas as escolas? Isso. Particulares e públicas? Particulares e públicas. Aí, quando eu entrei na Associação de Professores, o meu objetivo era justamente procurar meios, porque eu via que sozinha eu não conseguiria resolver um problema macro. Mas mesmo na associação eu tive uma certa decepção, porque o professor, por mais preparado que ele esteja, pelos melhores materiais que ele tem acesso, ele não consegue superar uma barreira que é uma problemática. Na escola pública, na maioria das escolas... A grade é reduzida. Na maioria das escolas públicas, você tem apenas uma aula de 50 minutos por semana. E aí o professor entra numa sala, um professor de língua inglesa e língua espanhola, então, ele tem que ter pelo menos 20 turmas para completar a carga horária de trabalho, né? Ou seja, um professor vai ter ali por média de 700 alunos por semana para ele
fazer todo um trabalho que precisaria ser diferenciado. É complicado, com 50 minutos de aula por semana, você realmente você teria que, para começar a resolver esse problema, ter um acréscimo nessa carga horária, para que o professor tivesse mais tempo de trabalho, para poder pensar em outras possibilidades e, além disso, uma redução das turmas. Porque uma turma com 30, 32, 35, às vezes 40 alunos, para você poder desenvolver as 4 habilidades, não é fácil. Eu, estando em sala de aula, já tentei, aliás, faço do meu melhor sempre que posso, mas assim, existem uma sequência ali de problemas sociais que acabam entrando no meio de você poder tentar trazer uma fluência para esse aluno, né? Não depende só do professor. Então a senhora vive desafios cotidianos aí nas suas salas de aula. E agora a senhora ainda procura mais desafios entrando numa campanha. A educação já é um assunto assim que toma conta de uma vida, né? E uma deputada estadual não vai tratar só de educação. A senhora certamente, como pessoa atenta, acompanha que o nosso estado é um estado conflagrado, tem 1000 problemas. Além da educação, quais seriam, assim, as questões que a senhora procurará enfrentar no seu mandato e nessa campanha que se inicia? Acredito que uma das primeiras coisas que eu vou querer discutir e combater quando eleita é repensar e reavaliar as verbas indenizatórias que os deputados têm, que é um valor grande por mês, que eles têm à disposição, que eles não precisam de comprovação. Que estaria também à sua disposição. Que estaria também à minha disposição. Isso precisa ser revisto. Hoje um deputado tem ali 60, 65 mil reais por mês à disposição como verba indenizatória, que ele não precisa de comprovação para recebê-las. Isso é um problema. Se você pensar que um deputado estadual custa 160 mil reais por mês para o estado, e em outras áreas você tem tanta deficiência, não precisa haver uma reavaliação desses custos, me fugiu a palavra agora. Desses gastos, né? Desses gastos, exatamente. Essa utilização predatória do dinheiro público. Exatamente. Então eu acho que o combate às regalias é algo que vai estar firme nas minhas discussões sempre, porque eu, enquanto eleitor, eu sempre me incomodei com isso, por estar na educação e ver que para a educação, para a saúde, para a segurança pública, você nunca tem dinheiro. Mas para certas regalias nunca falta, né? Vamos lá, fala mais, pedir mais que você, e no poder executivo, né? Quando o Pedro Táxi foi eleito, formou o grupo lá que o Pivetta organizou, ele queria reduzir o número de secretaria do Estado, né? A equipe de transição propôs isso, mas o governador não, pelo contrário, ele ampliou até o número de secretaria. Como é que você vê essa questão da estrutura do Estado? Ela é muito custosa, né? É uma questão que aparece muito aí no discurso, não só aqui, mas em todo o Brasil. Reduzir a máquina, o peso da máquina. É interessante. As pessoas falam muito de enxugar a máquina, que a gente precisa enxugar a máquina. Quando você vai fazer uma avaliação de quantos servidores você tem no Estado, são 100 mil servidores, 70 mil servidores ativos, né? E aí você começa a analisar quantos desses servidores realmente estão em cada área. Professores, por exemplo, nós temos 40 mil professores em todo o Estado. Aí o governador Pedro Táxi, ele até coloca, você tem como reduzir o número de professores? Não, não é possível. Eu defendo esse enxugamento da máquina, de novo, repetindo, sendo até um pouco chata nesse ponto. Você cortando e repensando essas regalias. Você tem muitas regalias para quem trabalha de um lado do governo e poucas para quem trabalha do outro. Então, como é que a gente pode fazer a redução do Estado, já que você não tem como mandar embora professores, você não tem como dispensar os médicos, ou então você não tem como dispensar os policiais que estão na rua, que já são insuficientes. Infelizmente, nós vemos que ainda há muitas reclamações da insuficiência de número de pessoas para atender. Então, vamos fazer um enxugamento por um outro lado. Não está entre as suas teses o Estado mínimo, assim, de reduzir bastante? Eu acho que é uma tese interessante, mas precisa ser estudada em todas as suas, todos os seus vieses. Então, vamos reduzir o número de servidores, vamos tirar a educação por parte do Estado, vamos tirar a saúde de responsabilidade do Estado, mas
como é que a pessoa, o cidadão mais pobre, ele vai conseguir atingir esse serviço, se não por meio do Estado? A gente tem que pensar que hoje uma consulta com o médico, ela vai variar aí de 200 a 400 reais, dependendo da especialidade, dependendo do médico. Hoje um cidadão que vive de salário mínimo, ele tem como pagar isso? Ah, não, mas você pode ter um plano de saúde. Realmente, o plano de saúde pode. Mas dependendo do plano de saúde, dependendo da sua idade, você vai pagar até R$1.000 por mês de plano de saúde, quando não tem que pagar a participação. Então, eu acredito que a teoria daí que falam da discussão do Estado mínimo é muito interessante, mas precisa ser bem estudada para que as pessoas, não quem está na classe B, A, mas as pessoas que estão nas classes mais baixas, não sejam mais prejudicadas do que já estão. Porque hoje, mesmo com toda essa gratuidade, muitas pessoas, a gente vê notícias que morrem na fila, pessoas que elas se formam da escola depois de 9 anos e elas ainda são analfabetos funcionais. Então, como é que isso vai funcionar? Eu sou sempre a favor de a gente fazer uma ampla discussão antes de tomar uma decisão. Não é só você ser a favor ou contra, mas o que isso implica? Quais são as consequências disso para a população em geral? Aí na sua campanha a senhora se define como, assim, ideologicamente? É de direita, de esquerda, de centro? A senhora está num partido que é socialista. Foi escolhido mesmo, assim, com esse pensamento ideológico? Essa é uma pergunta muito interessante, porque dependendo de onde eu vou, as pessoas elas me classificam de uma forma, né? Sendo professora, as pessoas já me classificam como de esquerda. Dependendo de onde eu estou convivendo, às vezes com alguns professores, por ter amigos empresários, por ter amigos que são fazendeiros, me consideram como de direita. Eu acho sinceramente que, aliás, acho que infelizmente essa discussão ideológica no Brasil se perdeu. Nós falarmos que há um partido que é verdadeiramente esquerda ou verdadeiramente de direita é uma falácia. As pessoas, elas teriam que, para falar que ela é de esquerda, ela teria que viver conforme a ideologia. Mas não é o que acontece. Pode continuar. Posso continuar? Bom, dentro dessa discussão, eu já digo que eu escolhi o PSB para me filiar após uma análise dos partidos. Eu busquei partidos que tivessem, de certa forma, uma concordância com o que eu acredito em alguns setores. Infelizmente, não há um partido que é completamente coerente com a sua ideologia. A senhora vai para a campanha alinhada, a campanha do governador Pedro Taques? Como é que é essa definição? O PSB, ele está na chapa do governador Pedro Taques para sua reeleição. É uma escolha sua também? Eu acho que é uma escolha que aconteceu dentro da discussão do partido. Foi considerado as outras chapas também para o governo e foi escolhido, foi debatido aquela que nós consideramos que pode fazer o melhor trabalho a partir de 2019. Dentro do PSB, a gente discutiu que o governador Pedro Taques cometeu alguns erros, tem coisas que precisam ser melhoradas. Por causa disso, o partido... Por exemplo, a senhora que acompanha a realidade, o que o Pedro Taques fez que a senhora acha que ele não devia ter feito? Algumas discussões, algumas posições que ele teve em relação aos servidores públicos, precisa ser melhorada essa relação. Então, houve alguns desgastes aí em relação ao governador em questão dos salários, do RGA. Tudo isso precisa ser avaliado, como é que isso pode ser melhorado para a próxima gestão. Como eu estava dizendo, o PSB fez questão de montar ali algumas propostas que nós consideramos que é importante que o governador coloque no seu projeto, no seu plano de governo, para que o PSB possa estar também ao seu lado e concordando ali com o seu projeto de governo. Estou falando agora numa paralisação das escolas aí por falta de estrutura. A senhora acompanha isso? Está realmente, a nossa escola está meio quebradinhas? Eu acho que a paralisação ela estava proposta para amanhã. Até agora à tarde não fiquei sabendo se foi confirmado ou não. A senhora dá aula em que escolas aqui? Eu sou professora na Estevão Correia, lá no Tijucal.
A Estevão Correia, particularmente, é uma escola privilegiada, tem uma boa estrutura física, todas as salas são equipadas com ar-condicionado, quadros brancos, mas há sim algumas... É bonitinha, então. É bem bonitinha, é bem cuidadinha. Mas há sim algumas escolas que precisam de melhorias. Mas eu vou bater em uma tecla, eu acredito que as melhorias elas não precisam ser somente estruturais. Nós precisamos pensar mais em projetos, em políticas públicas que visem a melhoria interna do trabalho do professor, das condições de trabalho do professor. Você ter como na Estevão Correia, você tem sim uma boa estrutura física, mas eu como professora de inglês tenho mais de 700 alunos em sala numa semana. É muita gente para você trabalhar. Apenas nessa escola, 700? Apenas nessa escola. Então, é muita gente para você acompanhar, é muita gente para você poder pensar em projetos de sala de aula que sejam mais abrangentes para poder aí abrir um leque de conhecimentos e habilidades que a escola ela almeja preparar. Agora eu faço parte também da equipe da BNCC aqui no estado de Mato Grosso. Então, eu faço parte da equipe de língua inglesa que está preparando o currículo para o próximo ano. E uma das discussões que nós temos ali dentro da equipe, com os professores das redes, é que aquilo tudo ali no papel é muito bonito. O nosso sonho enquanto professor é que a gente pudesse realmente efetivar tudo aquilo. Mas não é só um problema de estrutura. Há sim algumas escolas com estruturas precárias. Isso precisa ser atendido. Mas a gente precisa entender que não é só a estrutura que vai fazer com que o aluno tenha um ensino de qualidade. Você precisa dar condições para o professor. E vou bater na tecla. O professor ele precisa de formação continuada. O professor precisa que o Estado dê as condições para que ele possa participar. Por exemplo, como eu disse, eu sou presidente da associação. Agora, no dia 24 e 25 de agosto, nós vamos realizar o 21º encontro de professores de inglês lá em Tangará. Estava conversando com uma professora durante o final de semana que ela quer muito participar, mas a coordenação e a direção da escola dela disseram que se ela for, vão tirar o ponto dela. Agora, a escola... Vai ser durante a semana? Vai ser numa sexta-feira à tarde e à noite. Então ela teria que sair da escola na sexta-feira de manhã para poder chegar em Tangará e poder participar. Isso deve acontecer em outras escolas também? Outros professores? Em outras escolas, com outros professores também. Então veja, a SEDUC, ela colabora com algumas coisas, mas ela não está à frente da organização. Nós, da cliente, estamos à frente da associação. Nós não recebemos ajuda de custo de ninguém para fazer isso. Tudo isso é feito com trabalho de voluntários e o que a gente precisa que a escola dê, de certa forma, é a liberação para que o professor vá. É mais do que uma estrutura física. E é muito mais profundo, infelizmente. A senhora, pelo visto, tem feito essa discussão no seu dia a dia, no seu cotidiano, não só com os seus colegas, mas também com os seus alunos. E são esses os eleitores que a senhora vai buscar? Como é que a senhora está construindo a sua campanha? Entre professores e jovens, qual o seu público-alvo? Eu acredito que o meu público ele é muito abrangente porque eu falo muito de educação. A educação ela é de interesse de todos, mesmo o senhor que talvez não vá mais para a escola, mas você tem ali um filho, um neto, um sobrinho, pessoas que ainda dependem da educação e das escolas aqui no Mato Grosso. Por isso eu digo que o meu público é muito abrangente, ele é de interesse de muitas pessoas. Mas acredito que além de tudo isso, os professores eles conseguem perceber no meu discurso muito mais profundidade do que outros candidatos. Nós escutaremos muitas pessoas falando por aí de educação, falando que querem melhorar a educação no Mato Grosso. Mas de que forma que isso vai acontecer? Todos falam, né? Todos. Eu não quis generalizar para não cometer nenhum pecado, mas a maior parte deles, se não todos, falam que vão resolver o problema da educação. Mas como? É importante que nessas eleições, independente de quem esteja me assistindo, pense, essa pessoa que vos fala, né, ou que vos falará futuramente, ela tem o preparo para resolver o que ela está querendo dizer. A gente tem que parar de acreditar que a pessoa ela terá a boa vontade. Tem que ter um know-how também. E você, na sua campanha, tem constatado assim um interesse do eleitor de participar da eleição ou há um discreto, como se fala aí nos jornais, na mídia, nas pesquisas? Lá em Tocantins, a participação foi pequena. Qual é a perspectiva? Eu ia falar dos meus alunos que agora são potenciais eleitores.
Eu vejo em muitos desses jovens com menos de 25 anos um descrédito na política. As pessoas não acreditam que a política pode mudar, as pessoas não acreditam que a política é o caminho para que as coisas melhorem. As pessoas não acreditam que há possibilidade de que com a entrada de alguém novo haja uma mudança. E aí eu chamo isso de uma criminalização da política. Não que eu diga que as pessoas que estão lá, que cometeram crimes, não sejam criminosas, não é isso. Eu digo a criminalização do processo político. O que acontece é o que eles querem. Quando alguém diz pra você que já trabalha com política, que já está aí em mandatos há 20 anos, que a política ela não tem jeito, que ela não vai melhorar, é porque ela quer que você desacredite realmente, que você desacredite que com seu voto você pode mudar alguma coisa. Então eu até brinco que o meu primeiro discurso é que as pessoas acreditem que a política é um meio de mudança e que a política pode melhorar. Aliás, ela é o caminho para que tudo melhore. Porque a política ela está no preço do nosso arroz, ela está no preço do nosso combustível e ela está em decisões mínimas que nós temos que tomar no dia a dia. As pessoas elas precisam acreditar. Nos meus alunos mais jovens, eu sempre faço esse debate com eles. Veja, vá procurar. Há pessoas que vão entrar nesse pleito eleitoral de 2018 que são diferentes. São pessoas que têm interesse, são pessoas boas, que possuem bons projetos e que podem trazer uma perspectiva de mudança. E aí? Se daqui 4 anos ver que essa pessoa também não fez nada e ela não fez nenhuma mudança, não tem problema também. Traz alguém de novo, traz alguém diferente. A política, ela não é... Você não entra ali numa cadeira que vai ter uma raiz que você não precisa sair nunca mais, né? Perfeito. Tente outra vez, né? Dizia o poeta Raul Seixas. Tente, até conseguir, né? Eu vou agradecer a sua presença aqui, desejar um sucesso na sua caminhada, né? Que você... Certamente, porque a vida não se resume só em eleições, né? Tem outras formas de atuar na sociedade que você continue com esse seu exemplo de buscar a discussão e levar o esclarecimento. E últimas palavras aí para você se despedir, quem sabe marcar um encontro com o eleitorado. Eu agradeço mais uma vez o espaço, essa discussão que nós tivemos aqui, isso aqui é muito importante. É importante que as pessoas elas percebam que a política ela pode ser um caminho e que você também tem que se envolver mais ativamente. Eu digo também que a política ela não vai mudar de baixo para cima, ela vai mudar de cima para baixo. Então é você que precisa mudar a forma como você se engaja, é você que precisa mudar a forma como você escolhe os seus candidatos para que lá em cima você também tenha uma mudança. Agradeço. Desejo a todos uma boa semana e quem quiser me conhecer mais, saber mais... Nas redes sociais. Eu ia falar isso agora, já vou fazer minha propaganda também. Quem quiser me conhecer mais, saber mais dos meus projetos, das minhas propostas, como eu trabalho, eu tenho uma página no Facebook que é Professora Lyssa, Lyssa, e tem uma conta no Instagram que é Lissagon, para que vocês possam acompanhar e quem sabe lá em outubro eu ter a confiança dessas pessoas. Perfeito, professora Lyssa. Obrigado. Vamos fazer mais um intervalo e hoje vamos continuar. Hoje temos 3 entrevistados. Nosso terceiro entrevistado é o advogado Valdir Caldas, que está disputando o mandato de senador pelo Partido Novo. Até daqui a pouco. Deu? Obrigada. Nada. Sorte aí. Muito obrigada. Precisando da gente, você tem... Agora eu tenho o contato de vocês. Isso. Tem lá a Vanessa. Deixa eu dar tchau pessoal aqui no Facebook. Valeu, galera.